Olá, meus queridos irmãos e queridos amigos, uma boa noite e a paz do Senhor Jesus para você que já está conectado nesse canal oficial, diretamente aqui da capital Porto Velho, estado de Rondônia, aqui do meu coração para o seu coração, da palavra de Deus para a sua mente e também, é claro, para o seu coração. Louvado seja Deus pela sua vida. A gente vem aguardando toda semana para estarmos juntinhos, todos os domingos, nessa série denominada A Promessa do Espírito Santo. Meus irmãos, domingo passado, nós estreamos aqui a série A Promessa do Espírito Santo. E nós vamos continuar falando a respeito do Espírito Santo. Então você sabe, né? Jesus foi ao céu, mas enviou o Consolador, o Paracletos, o Espírito Santo, para estar conosco, para estar em nós, para nos guiar na verdade e para fazer eu e você um agente missionário para a glória de Deus e para divulgarmos e expandirmos o reino de Deus aqui na terra. Hoje eu quero falar com vocês no tema quais são as condições para que eu e você possamos receber o Espírito Santo. Amém, irmão? Amém, amigo? Então, a partir de agora, aperte o cinto, a partir de agora, fique ligado. A ordem é proibido cochilar, meu irmão. Beleza? Você está comigo aí? É proibido cochilar. Então, fique atento, fique ligadinho. Abra a sua Bíblia no primeiro texto dessa noite. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos aí abrir a Bíblia. O livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Quem escreveu esse livro foi Lucas, que era um médico, um historiador, e era apaixonado pelo reino de Deus. Então vamos ler Atos capítulo 1. Eu quero que você leia comigo aí, o versículo 4 é o versículo que nós vamos dar partida, tá bom? Nós vamos partir desse versículo para falar tudo que Deus tem para dizer nessa noite para mim e para você, beleza? Lemos assim, acompanhe aí na sua Bíblia, aí. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então vamos analisar esse texto dentro do seu contexto. Eu vou pegar minha Bíblia aqui, para que eu possa ir olhando e explicando. Então Jesus diz assim para os discípulos, presta atenção, não se ausente de Jerusalém. Isso, volte a imagem aqui. Então Jesus falou assim, não se ausente de Jerusalém. Qual é o contexto desse texto, meus irmãos? Jesus ressuscitou, você não diz amém? Ele morreu na cruz do Calvário, na sexta-feira, descansou no sábado, como a profecia havia dito. No domingo Jesus ressuscitou. E de manhã, quando ele ressuscitou, ele apareceu para Maria Madalena. Maria Madalena queria dar um abraço em Jesus, mas ele disse para ela, não me toque ainda, porque eu preciso me apresentar para o Pai. Então Jesus foi ao céu, se apresentou para o Pai. Quando Jesus voltou, Jesus passou 40 dias ainda na terra, aparecendo aqui, aparecendo ali. Ou seja, foram as obras sobrenaturais de Deus. Que coisa maravilhosa. Olha, Jesus ama tanto a igreja, que mesmo depois que ele ressuscitou, ele ainda passou 40 dias com a igreja. Você não diz amém, irmão? A partir de agora, pode dizer amém, glória a Deus e aleluia. Beleza? Então escreve aí, amém, pastor, glória a Deus, pastor, aleluia. Aí eu vou saber que você está interagindo com a gente, beleza? Então veja só, aí Jesus passou 40 dias. O contexto de Atos capítulo 1 é a ascensão de Jesus. Jesus agora está se despedindo da sua igreja. Jesus agora está dando os seus últimos conselhos para a igreja, que nessa ocasião era representada pelos discípulos de Jesus. E a ordem de Jesus foi clara, né? Permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Olha, irmãos, presta atenção. Sabe que quando Jesus foi ao céu, o Espírito Santo não veio. Você sabia disso? Os discípulos voltaram para Jerusalém, um lugar onde eles não queriam voltar. Porque Jerusalém era sinônimo de perseguição, porque foi em Jerusalém que mataram Jesus, porque foi em Jerusalém que Jesus sofreu, porque foi em Jerusalém que ele foi chicoteado, humilhado. Foi em Jerusalém que os discípulos fugiram.
Mas a promessa era: vocês têm que voltar para Jerusalém, ou permanecer em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. O interessante é que quando Jesus foi ao céu e deixou a promessa confirmada, o Espírito Santo não desceu. O Espírito Santo não veio logo. Irmãos, amigos, sabe quantos dias se passou para que os discípulos e a igreja primitiva recebesse o poder do Espírito Santo? Passaram 10 dias. Olha que coisa interessante. Passaram 10 dias. A grande pergunta é: pastor, por que os discípulos tiveram que esperar 10 dias para que eles recebessem a plenitude do Espírito Santo? Ah, queridos amigos, queridos irmãos, o comentário bíblico adventista, ele nos dá essa resposta. Veja o que diz o comentário, vai aparecer agora aí na sua tela, vai aparecer na sua tela aí. Era preciso esperar com anseio pelo poder de Deus, buscar a condição adequada para recebê-lo. Opa, então olha que coisa. Então o Espírito Santo não veio para os discípulos quando Jesus prometeu. Sabe por quê? Porque os discípulos de Jesus, eles deveriam cumprir as condições adequadas para receber o Espírito Santo. Existem algumas condições estabelecidas por Deus, existem algumas condições estabelecidas pela palavra de Deus para que você e eu possamos receber a plenitude do Espírito Santo, para que você e eu possamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Então os 10 dias que antecederam o Pentecoste foram para que os discípulos encaixassem suas vidas, foi para que os discípulos eles pudessem cumprir as condições estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo. Agora veja que coisa interessante, irmãos. Por que era tão importante para os discípulos receberem o Espírito Santo? Por que Jesus falou: vocês não saem para pregar ainda, vocês não saem para evangelizar ainda não comece o estudo bíblico, ainda não comece a divulgar o meu reino, espere um pouco, fique aí nessa casa trancados. Vocês não podem sair sem receber o Espírito de Deus. A grande pergunta é: pastor, por que Jesus não permitiu que os discípulos saíssem sem receber o Espírito Santo? Meus irmãos, veja o que diz a escritora Ellen White no seu livro O Desejado de Todas as Nações. Olha só o que diz aí, vai aparecer na sua tela. Essa prometida bênção, reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos. Louvado seja Deus! Por que o Espírito Santo tinha que descer primeiro, antes que ele fosse evangelizar? Por que era tão necessário os discípulos esperarem 10 dias, 15 dias, ou 20 dias, ou 30 dias que fosse? Mas eles não poderiam sair sem o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você recebe o Espírito Santo, então todas as outras bênçãos que você precisa, você terá. Eu quero dizer para você o seguinte, irmãos. Na minha opinião, como pastor desta igreja, na minha opinião, como embaixador de Deus aqui na terra, o que esta igreja precisa é do poder do Espírito Santo de Deus. O resto, meus irmãos, Deus nos dará. Nós temos que insistir, nós temos que persistir, nós temos que orar a tempo e fora de tempo. Nós não temos que sair sem antes receber essa porção dobrada do Espírito de Deus. Se você receber o Espírito Santo, então, meus irmãos, todas as outras bênçãos que o teu coração deseja, todas as bênçãos que você planejou para a sua família, para o teu coração, para a sua igreja, serão concretizadas se eu e você formos batizados no Espírito Santo. Então os discípulos de Jesus, eles passaram 10 dias, foram 10 dias dentro de uma casa, trancados, porque eles deveriam se adequar às condições estabelecidas por Jesus e por sua palavra. Eu quero que você leia comigo, João capítulo 15, versículo 7, fala da primeira condição. Então vamos ler comigo, João capítulo 15, verso 7 diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
Louvado seja Deus. Você entendeu qual é a primeira condição, irmãos? Veja, se permanecerdes em mim, ou seja, se Jesus permanecer em você, e você permanecer em Jesus, que tipo de vida Deus está falando aí? Sabe que tipo de vida? É isso que apareceu na sua tela aí. Vida de santidade. Irmãos, para recebermos o Espírito Santo de Deus, é necessário termos uma vida santa na presença de Deus. E como podemos ter vida santa, pastor? Se Jesus permanecer em você e você permanecer na palavra de Jesus, ou seja, você se torna assim um praticante da palavra de Deus. Vida de santidade. Vida santa na presença de Deus, meus irmãos. Tem gente na igreja, vou falar. Fala ou não fala, irmão? Ok, tudo bem, irmão, eu vou falar. Tem gente na igreja que quer caminhar em direção ao céu, desfrutando do mundo e da igreja ao mesmo tempo. Tem gente que quer ser cheio do Espírito Santo, mas o mundo está cheio do mundo, das coisas do mundo, do sistema do mundo. Meus irmãos, os discípulos passaram 10 dias dentro do cenáculo. Eles deveriam se arrepender de seus pecados. Eles deveriam querer no seu coração uma mudança. Vida de santidade, vida santa na presença de Deus. Veja o que está escrito na Bíblia em 1 João 2, 5 e 6. Veja comigo. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Presta atenção agora. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Esse deve andar como ele andou. Vida de santidade na presença de Deus. A primeira condição para o discípulo receber o Espírito Santo era consertar sua vida diante de Deus. Nós não podemos, escute bem, nós não podemos dizer que servimos a Deus, servimos a Jesus e não andamos conforme Jesus anda. Nós não podemos ter um pé na igreja, outro pé no mundo. Sendo assim, meus irmãos, nós não iremos receber o Espírito Santo de Deus. Veja o que a Ellen White escreveu em uma carta em 1898. Veja o que ela escreveu. Acompanhe comigo. Deus não pode se revelar enquanto aqueles que professam ser cristão não forem praticantes de sua palavra na vida pessoal. Olha que tremendo. Enquanto não houver unidade em Cristo, santificação do corpo, da alma e espírito, só então, meus irmãos, serão dignos para a habitação do Espírito Santo de Deus. Vida de santidade. Nós não podemos, irmãos, servir a 2 senhores. Jesus falou, senão você vai agradar um e desagradar o outro. Veja o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Abra sua Bíblia aí. Acompanhe comigo na leitura. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo, é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, meus irmãos, constitui-se inimigo de quem? Inimigo de Deus. Ninguém vai poder servir a 2 senhores. Ninguém vai poder receber o Espírito Santo com o coração dividido, meus irmãos. É tempo de voltarmos para Deus, é tempo de fincarmos a decisão ao lado de Deus, fazermos a obra de Deus, fazermos a vontade de Deus e colocarmos a nossa vida em conformidade com os ensinamentos que aprendemos sábado após sábado, quarta-feira após quarta-feira, domingo após domingo. Buscar-me-eis, diz a palavra, e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Para que o Espírito Santo de Deus me visite, visite você, é necessário vivermos uma vida de santidade na presença de Deus. Eu me atrevo a dizer nessa noite que tem gente na igreja fazendo as coisas que não são de Deus. Tem gente na igreja comungando da igreja e comungando do mundo ao mesmo tempo.
Não se engane, meu irmão, porque a amizade do mundo constitui-se a inimizade com Deus. Veja o que Tiago, falando sobre a igreja imaculada, olha o que Tiago escreveu, irmãos, em Tiago 1:27. Tiago 1:27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Deus é santo, meu irmão, então Deus exige uma vida santa na sua presença. O mundo está contaminado, é verdade, irmãos, mas nós temos que estar com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Nós temos que estar com os pés na terra, mas o nosso coração no céu. Você entendeu a primeira condição? Vida santa, vida de santidade na presença de Deus. Ah, queridos irmãos, alguns dizem assim: pastor, eu tenho vida santa, mas se veste de qualquer maneira. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: a roupa não salva ninguém, mas a roupa representa o Deus que você serve. Você entendeu? Quando o Espírito de Deus habita no coração da gente, ele transforma a mente, o coração, a alma. Ele muda o interior e ele também vai mudar o exterior. Não podemos ter vida dividida, meus irmãos. Deus, o Evangelho de Jesus, ele exige uma vida de santificação na presença de Deus. Então os 10 dias era para que eles pudessem colocar a sua vida em ordem, era para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados, ter a vontade de mudar de vida e se preparar para serem a habitação do Espírito Santo de Deus. Em 1 João capítulo 2, verso 15, ele fala de uma vida de santidade. Veja só o que diz: não ameis o mundo, meus irmãos, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se tem um momento, meus irmãos, da história desse mundo, aonde devemos nos afastar do sistema do mundo, esse é o momento. Se você deseja receber a chuva serôdia em uma porção dobrada, muito mais do que a chuva temporã, é preciso viver uma vida de santidade. É hora de dizer para Deus: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida com certas coisas, porque eu quero ser a habitação do Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso. Deus não pode derramar o seu Espírito Santo na vida de alguém que vive uma vida dividida entre Deus e o inimigo, entre a igreja e o mundo, entre as obras das trevas e as obras da luz. Você entendeu? Entre o céu e o inferno, entre o caminho largo e o caminho estreito. Não, eu e você temos que decidir de que lado nós estamos, porque é tempo do refrigério da presença de Deus, meus irmãos. É tempo de vivermos uma vida santa na presença de Deus, no falar, no vestir, no comer, no comungar com as pessoas. É tempo de ser limpo de mão e puro de coração. A minha oração nessa noite, sabe, queridos irmãos, é que eu e você possamos entender essa mensagem e dizer para Deus: Senhor, muda a minha vida, Senhor, muda o meu comportamento, Senhor, me fortalece na igreja, estabelece a minha fé em Ti. Olha, meus irmãos, você vai precisar disso, viu? Porque está profetizado no Sermão do Monte: e sopraram os ventos, transbordaram os rios, bateram com ímpeto contra a casa, mas ela não caiu. Sabe por que não caiu? Porque tinha vida santa. Porque Jesus estava com essa pessoa e essa pessoa estava com Jesus. Nós temos que nos voltar para Deus. É tempo da igreja adventista do sétimo dia, os seus membros, os seus pastores se voltarem para Deus em uma vida de santidade na presença do eterno Deus. E os 10 dias, meus irmãos, era para consertar a vida. Os 10 dias, meus irmãos, foi para arrependimento dos pecados. Louvado seja Deus. E aí, meu irmão, quer uma vida santa? Quer uma vida de santidade com Deus? Quer ou não quer, meu irmão?
Quer ou não quer? Então diga amém aí. Louvado seja Deus. Agora, os 10 dias também, os outros 10 dias foram para estabelecer uma outra condição, ou para praticar uma outra condição para receber o Espírito Santo. A primeira condição é uma vida de santidade. A segunda condição está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Eu quero que você vá comigo até o livro de Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Você entendeu? Então, deixa eu te explicar com detalhes, com precisão e com detalhes. Presta atenção, irmãos. A agenda de Jesus para os discípulos na igreja primitiva, na sua ascensão, deveria passar por Samaria. Você prestou atenção aí? Deveria passar por Samaria. Agora, irmãos, preste atenção. Como era que os discípulos iam evangelizar os samaritanos se eles eram inimigos? Foi dura essa aí, irmão. Essa condição é uma condição dura para receber o Espírito Santo, sabia? Como discípulos, tudo bem, em Jerusalém, beleza. Os judeus estavam ali. Agora, irmãos, aos confins da terra, beleza. Mas Samaria, judeus e samaritanos não se davam bem. Eles eram inimigos declarados. Não se falavam, não se gostavam. Os samaritanos para os judeus era combustível que queimaria no fogo do inferno. Um judeu não bebia no mesmo copo que bebia um samaritano. Jamais os judeus comprariam um pão feito pelas mãos de samaritanos. Eles eram inimigos. Então, meus irmãos, a segunda condição vai aparecer na tela. Para recebermos o Espírito Santo é uma vida de unidade. Uma vida de unidade. Olha que coisa interessante, vida de unidade. Ou seja, se você quiser receber o Espírito Santo, é necessário você se reconciliar com algumas pessoas. É necessário tirar o rancor do coração, é necessário tirar o ódio do coração, é necessário tirar a inveja do coração. Ih, pastor, não mexe com esse negócio não, pastor, não mexe não, pastor. Esse negócio pega fogo. Meu irmão, para receber o Espírito Santo de Deus, é necessário viver uma vida de unidade, uma vida de comunhão uns com os outros. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Vamos até Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. São as bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olhe para mim para você entender. Preste atenção. Entendeu? Entendeu aí a segunda condição? Vida de unidade, vida de comunhão, vida de paz uns com os outros. Essa bem-aventurança tem algo curioso nela. Você sabia que bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, é a 7ª bem-aventurança? Interessante, irmãos. Por que é a 7ª? Veja que a 6ª é bem-aventurado o limpo de coração ou puro de coração, porque verão a Deus. Logo em seguida diz, bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É a 7ª. Você sabe que o número 7 é o número perfeito na Bíblia. Alguns comentaristas ou alguns teólogos dizem que quando você alcança essa bem-aventurança, significa, olha que coisa linda. Alguns teólogos dizem que quando você alcança essa bem-aventurança de ser pacificador, de viver em comunhão uns com os outros, de viver em paz uns com os outros, você alcança ou você se aproxima da perfeição do caráter de Deus. Uau! Louvado seja Deus por isso. Veja que Paulo escreveu no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Veja aí. Hebreus 12, 14. Olha o que Paulo disse. Segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a Deus. Mais tarde Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte, veja o que diz aí: vivei em paz uns com os outros. Vivei em paz uns com os outros. Olha, meus irmãos, a segunda condição para receber o Espírito Santo é uma vida de unidade. É necessário resolvermos as situações que temos com os irmãos. É necessário mantermos a paz uns com os outros. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que entre os discípulos de Jesus existiam discussão, confusão, dissensão? Você veja, irmãos, olha aí a característica dos discípulos. Um era chamado de filho do trovão, o outro é temperamental, o outro era incrédulo. Você imagina essa turma tudo junto? Ia dar confusão. Mas uma das condições para que eles recebessem o Espírito de Deus era que eles deveriam se reconciliar uns com os outros. É que deveriam quebrar a barreira da discussão, do desacordo. Você entendeu, sim ou não? Meus irmãos, se você quiser receber o Espírito Santo, tem que tirar a mágoa do coração. Tem que pegar o telefone, eu vou pegar meu telefone aqui, tem que pegar o telefone nessa noite e ligar. Sabe aquele irmão que você não está falando com ele? Pois é, tem que ligar para ele nessa noite. Vocês têm que conversar, porque diz a palavra de Deus que duas pessoas não podem andar juntos se não houver acordo. Porque Jesus falou que uma casa dividida não subsistirá. É necessário ligar para o pai se você brigou com o pai. É necessário ligar para a mãe se está meio em contenda com a mãe. Se você é esposa, vocês estão meio assim, sabe? É necessário nessa noite fazer as pazes. Porque uma das condições para receber o Espírito de Deus é viver em paz uns com os outros. O reino de Deus, meus irmãos, é dos pacificadores. O reino de Deus, meus irmãos, não é da confusão. O reino de Deus é o reino da paz. Aliás, Isaías disse que Jesus era o príncipe da paz, ou ele é o príncipe da paz. Você entendeu? Veja o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. João 17, 21 diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus passou uma noite inteira orando pela unidade da sua igreja, orando pela paz que deve viver a sua igreja. Mas o diabo, o inimigo de Deus, ele tem colocado confusão no seio da igreja, ele tem colocado confusão no seio da família. E hoje pai não fala com filho, filho não fala com pai, mãe é de mal com a filha, filha é de mal com a mãe. Alguns irmãos não se falam. Eu vou te dizer, meus irmãos, não se falam há anos. Você não vai conseguir receber a plenitude do Espírito de Deus se você não tirar do trono do teu coração o egoísmo. Veja o que diz Ellen White. Ela escreveu sobre esse assunto. Veja o que ela diz: quando os obreiros, quando os obreiros tiverem a presença permanente de Cristo em sua alma, preste atenção agora. Quando estiver morto todo o egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade no seio da igreja, quando eles se santificarem, de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, olha o que vai acontecer, meus irmãos. Olha o que vai acontecer. Então, os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir tão seguramente sobre eles, como é certo que a promessa de Deus não faltará nenhum jota ou um tio. Meu irmão do céu. E aí? Você não diz glória a Deus, irmão? Quando os obreiros, quem são os obreiros? Quem são os obreiros? Começa pelos pastores. Rivalidade, contenda,
discórdia. É isso mesmo. Começa pelos ministros de Deus, pelos pastores. Aí depois os obreiros, quem são? São os líderes da igreja. Ou seja, uma liderança cujo pilar é a unidade. Uma liderança cuja atmosfera é o amor fraternal uns pelos outros. Você entendeu, irmão? Ah, pastor, quem são os obreiros? Os obreiros, por extensão, agora são todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador de suas vidas. Os obreiros são todos aqueles que trabalham e militam na causa de Deus, diretamente e indiretamente. Quando o orgulho, quando o espírito de rivalidade, um querer ser melhor que o outro. Eu vou falar aqui uma coisa, vou falar, viu? Vou falar um negócio aqui na igreja, que acontece na igreja às vezes. Ah, tem uns que só porque tem faculdade e outros têm dificuldade, começa a rivalidade. É isso mesmo, irmão. Quem te disse que o teu diploma é o que vai fazer você entrar no céu? Negativo, irmão. No reino de Deus, todos somos iguais. No reino de Deus, ninguém é maior que ninguém. Espírito de supremacia. Isso tem que acabar no meio de nós, meus irmãos. Se existe no meio de nós, tem que acabar. Porque senão nós não vamos receber o Espírito tão aguardado, tão esperado, que vai terminar a obra de Deus e Cristo voltará em nossa geração. É necessário, irmão, nós voltarmos para Deus. Veja o que diz o livro Ciência do Bom Viver, página 470. O mais forte argumento em favor do Evangelho, olha que coisa poderosa, é um cristão que sabe amar, e é o que, meu irmão? E é amável. Que tremendo! É verdade, né? Tem alguns irmãos na igreja que você vê que o amor de Deus impera no seu coração. Tem alguns irmãos da igreja que ele ama e é amável. Tem alguns irmãos na igreja que quando eles chegam, a atmosfera muda. Tem alguns irmãos na igreja que quando falam, ele é boca de Deus, ele profetiza coisa de Deus, ele edifica a igreja, ele não traz confusão para a igreja. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Tem algumas pessoas que só trazem confusão para a igreja. Tem algumas pessoas que só trazem discórdia para a família, para a igreja. Não, meus irmãos, é tempo de vivermos em paz. Meus irmãos, esse negócio de viver em paz uns com os outros é tão importante no reino de Deus que existem mais de 13 passagens com a expressão uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros. Você não diz amém, irmão? Jesus passou a noite inteira em oração para que a igreja pudesse ser unida. Você sabia que a união é a força da igreja? Se o diabo conseguir desunir a igreja, se o diabo conseguir separar a igreja, então, irmão, o Espírito Santo não pode habitar aí. É por isso que eles passaram os 10 dias pedindo perdão uns para os outros. Eles se reconciliaram uns com os outros. Pedro tinha uma queixa contra João, João contra Pedro, então eles se conversaram. Irmãos, eles estavam se enquadrando, estavam se encaixando para receberem o mais precioso dom enviado do céu, que é o Espírito Santo de Deus. Primeira condição, vida de santidade, pés firmes na rocha. Segunda condição, vida de unidade. E terceira condição, olha aí a terceira condição, vida missionária ativa. É isso mesmo que você ouviu, meu irmão. Vida missionária ativa. Veja, queridos, vai aparecer na sua tela aí. Veja, em Lucas capítulo 11, versículos de 5 a 8. Eu quero que você leia na sua casa. Leia aí, antes de dormir. O que significa essa parábola? A parábola é uma comparação. Um homem estava dormindo em sua casa. Já era por volta da meia-noite, diz a parábola. Então ele recebe a visita de um amigo. Uma visita inesperada. O amigo não disse que ia, mas ele recebeu o amigo meia-noite. E você sabe, né? Quando recebemos visita assim inesperada, como as pessoas chegam na sua casa? Com fome. Exatamente, o amigo estava com fome, porque havia viajado muitos quilômetros. Só que o dono da casa olhou na despensa e não tinha pão.
Então ele lembrou de um outro amigo. Então saiu e foi na casa do amigo. E bateu na porta pela primeira vez, ninguém disse nada. Bateu na porta pela segunda vez, ninguém disse nada. Bateu na porta pela terceira vez, então alguém disse: oi, diga, nós já estamos dormindo. Então ele disse: escute, eu gostaria que você me desse um pão. O pão não é para mim, é para um amigo que acabou de chegar. Então aquela voz lá de dentro da casa falou assim: já são meia-noite, meus filhos já estão dormindo, os animais já estão dormindo. É difícil, eu não posso atender agora. Vem amanhã. E diz a parábola que o amigo começou a importunar aquele outro amigo, porque para conseguir o pão para o amigo que chegou. A primeira interpretação dessa parábola, para receber o Espírito Santo no contexto que estamos falando aqui, é que aquele homem foi buscar meia-noite o seu outro amigo para pegar um pão, não para ele. O pão que ele foi pedir, o pão que ele estava insistindo para que o amigo desse para ele, era para o outro amigo. Você entende, irmão? Então, numa visão missionária, sabe o que significa o pão? A palavra de Deus. Tem você insistido com Deus para receber o Espírito Santo, para compartilhar o pão da vida com outras pessoas? Você conhece algum amigo que anda sedento e faminto por Deus, mas não encontra Deus? Tem você importunado a Deus, pedindo que Deus lhe dê os dons espirituais para você compartilhar o reino de Deus com outras pessoas? Ou você tem pedido o pão de Deus, tem comido o pão, tem se degustado do pão, tem ficado obeso por esse pão e não tem compartilhado o pão da vida, que é a palavra de Deus? Meus amigos, veja o que diz o livro Testemunho Seleto, da escritora Ellen White. Vai aparecer na sua tela aí. Quando a ignomínia da indolência e preguiça tiver sido afastado da igreja, o Espírito do Senhor se manifestará graciosamente. Louvado seja Deus. Você entendeu? Você entendeu? Então os 10 dias foram para ter uma vida de santidade, os 10 dias foram para ter uma vida de unidade, e os 10 dias foram para ter uma vida ativa missionária. O discípulo de Jesus deveriam estar dispostos a cumprir o mandato de Deus através da evangelização, através do testemunho, através dos estudos bíblicos, através das pregações em público, de casa em casa. Eles deveriam, escute para você entender, eles deveriam deixar a preguiça de lado, eles deveriam deixar os seus negócios de lado, eles deveriam deixar o interesse pessoal de lado e ser um agente propagador do reino de Deus diante de todas as casas, até a última casa. Eles deveriam percorrer em Jerusalém, na Judéia, deveriam visitar os samaritanos e pregar para os samaritanos, deveriam ir até os confins da terra, daquele mundo existente. Você entendeu, meu irmão? Quando a preguiça sair da igreja, quando o comodismo sair da igreja, então nós estaremos aptos para receber o Espírito de Deus em nossa vida. Veja o que ela continua dizendo no livro Serviço Cristão, página 228. Aqueles que não fazem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force a ação, olha aí, irmão, perecerão em trevas. Misericórdia. Não vos deveis deixar tranquilamente, sem nada fazer na obra de Deus. Olhe para mim, meu irmão. Quando o Espírito de Deus vier sobre essa igreja, quando você tiver disposição para fazer o trabalho de Deus, então você receberá a plenitude do Espírito Santo. E deixa eu te lembrar uma coisa: se você receber o Espírito Santo, você terá todas as outras coisas que teu coração deseja. Se você receber o Espírito Santo, você terá todas as outras bênçãos que teu coração deseja. Louvado seja Deus. Mas é preciso vida de santidade,
é preciso vida de unidade, é preciso vida, é preciso disposição para fazer a obra de Deus. Alguém me perguntou esse dia: pastor, como é que eu vou fazer a obra de Deus se ninguém pode sair de casa? Ah, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que tem pessoas, se não fosse a pandemia do Covid-19, milhões de pessoas nunca conheceriam a Deus? Então você pode fazer do seu quarto uma igreja missionária. Você pode fazer do seu quarto e do seu celular um mecanismo para propagar o reino de Deus. Por exemplo, quantas vezes ou para quantas pessoas você enviou o link do culto de hoje? Ah, você não fez isso? Pois é, você não vai receber o Espírito Santo. Simples assim. Por que você não tem vontade de compartilhar o pão, irmão? Você quer o pão só para você? E aí, meu irmão? Ficou chateado, sim ou não? Vem comigo, querido. Vem comigo que eu estou aqui na palavra. Então você pode muito bem fazer desse aparato que te custou caro. Sim ou não? Fazer do celular, dos teus dedos, um agente do reino de Deus, para avançar o reino, compartilhando o link. Olha, irmão, esse sermão, essa pregação, essa mensagem, essa palestra vai estar à disposição. Daqui a pouco nós vamos orar e o culto vai terminar, mas vai estar lá no YouTube, vai estar lá no Facebook. Pastor, o que tem que fazer? Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Compartilhe com os teus parentes, com os teus irmãos, com os teus amigos, lá em Belo Horizonte, lá em São Paulo. Aproveite, eles estão em casa, eles têm tempo agora. Você entende? Olha aqui, meu irmão, Deus permitiu uma pandemia para que a igreja voltasse para o cenáculo. Deus permitiu a pandemia para que você voltasse para o seio da sua família e consertasse a sua vida com Deus dentro do seu quarto, fechando a porta em secreto e orando ao Deus do secreto, que no secreto te ouvirá. Não deixe passar essa chance, meus irmãos. É preciso pedirmos de Deus uma vida de santidade. É preciso consertar a vida com os nosso próximo, nos reconciliarmos. E é preciso ter vida ativa, disposição para fazer a obra de Deus. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente e dizia a ela: eu já alcancei os 5.000 seguidores no Facebook. Aí até 5.000 não pode mais aceitar ninguém. Assim que se você mandou para mim uma solicitação de amizade, eu não aceitei você ainda, porque não pode aceitar mais, é até 5.000. Só que tem um detalhe, irmãos. Às vezes nós postamos coisas de Deus no Facebook, e desses 5.000 seguidores que eu tenho, pelo menos, irmão, pelo menos 3.500 são tudo da igreja. Mas quando eu vou olhar o compartilhamento de coisas, porque, irmãos, aqui para nós, aqui para nós, visita meu Facebook para você ver, só tem coisa de Deus, meu irmão, só tem coisa de Jesus lá. Sabe o que Paulo falou? Nenhum soldado em serviço se mete em negócio dessa vida. O nosso negócio é Jesus. O nosso negócio é salvar almas para Jesus. Mas os compartilhamentos, irmãos, das coisas de Deus são muito poucos. Se eu tenho 5.000 seguidores, quando a gente posta algo de Deus, deveria ter pelo menos 3.000 compartilhamentos, porque é coisa de Deus. Seja um mensageiro de Deus. Esteja à disposição do Espírito Santo de Deus para levar almas aos pés do Senhor. E aí, meu irmão? E aí? Vamos receber o Espírito Santo ou não? Está com desejo de receber esse poder? Nessa noite, eu não sei se as câmeras vão conseguir, mas eu quero orar de joelho. Se tem alguém aí que fala espanhol, de rodilhas, entendeu? Quero orar de rodilhas. Eu gostaria que nessa noite, a igreja de Deus, aqui nessa câmera aqui, isso, aqui, volte para mim. Eu gostaria que nessa noite, a igreja de Deus aqui na terra, os pastores de Deus aqui nessa terra, você pudesse se ajoelhar comigo. Se ajoelhar comigo. Aí onde você está, pastores, esposa de pastores, filho dos pastores, irmão das igrejas, os dirigentes de nossas igrejas,
o diácono da igreja, as mulheres, os jovens. Nós vamos clamar a Deus por esse poder. Meu irmão, se você receber o Espírito Santo, você não precisa mais de nada. Todas as outras coisas você terá. Vamos pedir 3 coisas hoje à noite: uma vida santa, uma vida de unidade e uma vida ativa no reino de Deus, para as coisas de Deus, para expandirmos o reino de Deus aqui nessa terra. Levante a mão, coloque aí: pastor, eu quero receber. Coloca aí: eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber. E nós vamos agora importunar o trono de Deus. Nós vamos insistir com Deus nessa noite, para que Deus derrame sobre as nossas vidas o poder do Espírito Santo de Deus. Você pode vir comigo? Pode vir comigo? Vamos, eu quero que a câmera venha mais perto aqui de mim. Você dá um zoom aí. Isso, opa, que maravilha. Olha só, esse cameraman tá bom, hein? Esse cameraman tá bom. Pode vir, dá para vir mais um pouco? Só para os irmãos ficarem mais perto da gente. Isso. Pode se aproximar. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui de joelhos, eu quero clamar a Deus pela sua vida. Eu quero clamar a Deus pela sua família. E o meu desejo como pastor é que eu e você, irmãos, tenhamos uma vida santa na presença de Deus. É que eu e você possamos consertar os erros que existem, as inimizades que existem entre nós, e que possamos estar à disposição do Espírito de Deus para sermos missionários na causa do Senhor. Você pode orar comigo? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque nesta noite nós aprendemos que existem algumas condições para recebermos o Teu Espírito. Sabe, Senhor, enquanto estivermos amando o mundo, as coisas do mundo, o amor do Pai nunca estará em nós. Sabe, Senhor, enquanto tivermos amizade com o mundo, nós seremos inimigos de Deus. Sabe, Senhor, enquanto nós tivermos com um pé na igreja e outro no mundo, nós nunca vamos experimentar o que a igreja primitiva experimentou com relação ao poder do Teu Espírito. Mas nessa noite nós queremos nos voltar para Ti. Nesta noite nós queremos Te pedir perdão de nossos pecados. Nesta noite nós queremos que o Espírito Santo nos leve ao arrependimento sincero, genuíno. Porque o arrependimento sincero, ele provoca dentro de nós uma mudança. No falar, no pensar, no vestir, no atuar. Por favor, Senhor, traz para nós uma vida santa na Tua presença. Senhor, nós Te pedimos que nesta noite o Senhor arranque de dentro de nós o ódio, arranque de dentro de nós o egoísmo, arranque de dentro de nós o rancor, a mágoa que talvez possamos ter por alguém. Por favor, Deus, ensina a Tua igreja a viver em paz. Por favor, Senhor, nos transforma em agentes propagadores da paz, e que nós possamos alcançar a perfeição do Teu caráter, que é ser pacificadores, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Pai querido, nós nos colocamos à Tua disposição, para que o Senhor use nossas mãos, para que o Senhor use nossa mente, para que mesmo reclusos em casa, possamos ser agentes missionários, possamos ser agentes de bênção, e que possamos compartilhar aquilo que edifica, aquilo que restaura, aquilo que vai fazer a fé ser fortalecida no Senhor. Não deixe, Senhor, por favor, nós se metermos em coisas deste mundo, porque esse mundo vai acabar, Senhor, mas só a Tua palavra vai permanecer. Obrigado, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito, derrama sobre nós o Teu poder. Visita o homem, a mulher, as famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém.